fez uma breve introdução do que... Então, agora está gravando, então bom dia a todos. Bem-vindo à segunda parte do nosso curso de introdução ao Linux, né? Eu sou o Carlos, eu vou fazer essa apresentação aqui para vocês, né? Então, recapitulando o que nós vimos ontem, nós fizemos uma pequena introdução ao que é o Linux, o GNU Linux, o que é o GNU e o que é o Linux, e o que é o sistema operacional GNU Linux. Nós falamos um pouco sobre o kernel do Linux, falamos também sobre o emulador de terminal, por que ele tem esse nome. Nós comumente falamos apenas terminal, da mesma forma como a gente, ao invés de falar GNU Linux, nós falamos apenas Linux, né? Mas o correto é GNU Linux, né? E terminal é terminal, mas o correto é emulador de terminal, né? Então nós vimos por uma razão histórica que o emulador de terminal ele emula um sistema, uma máquina, né? Que era simplesmente um terminal que se conectava a uma outra máquina chamada mainframe, né? Depois nós vimos um pouco sobre os usuários, o sistema de arquivos do Linux, né, os diretórios e os sistemas, né, de arquivo do próprio sistema operacional. Falamos um pouco sobre as permissões dos arquivos e como mudar essas permissões, né? E agora a gente vai passar adiante e falar um pouco sobre as distribuições, os ambientes gráficos, de forma breve, né? Sem entrar em muitos detalhes. A gente vai falar um pouco sobre os interpretadores de comando do shell do Linux, né? Vamos ver alguns comandos básicos, né? A gente vai falar também sobre o editor Vim, que é o VI Improved, né? Um pouco sobre os scripts, um pouco sobre o Ubuntu. O WSL a gente já falou um pouco, mas a gente revisita essas informações. E, por fim, como a gente poderia usar inteligência artificial e para fazer programação assistida, ou seja, usar ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar em programação, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu chegar aqui na parte que nos interessa agora, que seria esta aqui. Então, vou começar a minha apresentação, tá? Opa, na verdade seria... Fiz errado aqui. Aqui, né? Muito bem. Então, há uma centena de distribuições do Linux, né? Cada qual com suas características, cada qual com suas ferramentas próprias, seja de instalação do sistema, de configuração, de personalização do sistema. E essas distribuições, elas visam atender a diferentes usuários com diferentes propósitos, né? E, bom, as principais distribuições do Linux, elas são baseadas principalmente em três distribuições principais, digamos assim, né? O Slackware, o Debian e o Red Hat, né? Então, essas três distribuições, elas são as distribuições mais antigas, a partir das quais foram originadas, basicamente, quase todas as demais distribuições que nós temos atualmente à nossa disposição, né? O Slackware, eu particularmente gosto muito dessa distribuição, embora não use há muito tempo, porque foi uma das primeiras distribuições que eu comecei a usar quando eu me interessei pelo Linux, isso há mais de 20 anos atrás. E essa distribuição, curiosamente, ela basicamente não mudou nada em termos do uso. Quer dizer, ela não tem ferramentas que facilitam a instalação com uma interface gráfica, por exemplo, né? Inclusive, quando você instala o sistema, essa distribuição requer que você faça algumas configurações iniciais para que você possa ter, eu acho que eu tinha dito isso anteriormente, acesso a dispositivos externos, como, por exemplo, um thumb drive, né, um dispositivo USB, qualquer coisa assim, o drive de CD-ROM também, né? O Debian é uma distribuição que eu basicamente não usei. Eu usei os seus derivados, como o Ubuntu, o Linux Mint, né, o Kubuntu, Xubuntu, né? Então tem as variações dos nomes com relação ao tipo de desktop gráfico, né, de ambiente gráfico que elas fornecem, né? Por exemplo, o Ubuntu usa o GNOME, o Kubuntu usa o KDE, o Xubuntu, o Xubuntu, usa o Xface, né, que é o XFCE, né? O Red Hat eu nunca usei, mas usei o Fedora. Quer dizer, eu usei por curiosidade, né, para ver quais são as ferramentas, né? E dentre todas essas,
a distribuição que eu mais me habituei, que mais achei interessante e fácil de usar, são as distribuições baseadas no Debian, principalmente por conta do sistema de empacotamento dos arquivos, ou seja, a forma de distribuição dos pacotes, que é baseada no apt. Então, de todas, o apt é o sistema de gerenciamento de pacotes mais avançado e rápido que eu encontrei dentre as distribuições do Linux, né? Tem um site, que é o site DistroWatch, que reúne todas as informações acerca de basicamente todas essas distribuições do Linux que nós temos hoje em dia, e ele é bastante interessante porque permite a gente obter muitas informações sobre essas distribuições, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, existe uma linha do tempo das distribuições do Linux, né, que data lá desde 92 até o ano atual, de 2024, em que ela lista, né, a partir de todas essas três principais distribuições, o Slackware, o Debian e o Red Hat, quais são as distribuições que foram criadas a partir delas, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, o Slackware, de longe, é a que tem menos distribuições derivadas, mas ainda assim tem várias, né? Se você pegar o Debian, então vai ter uma infinidade, né? Então, eu coloquei o link aqui para vocês verem, né? Se vocês clicarem, vocês vão ver que essa imagem ela é bem grande. Vocês podem dar o zoom e clicar nesses nomes para ter acesso às informações dessas distribuições do Linux. Isso aqui é uma coisa que eu acho bem curiosa, bem interessante. Agora, com relação aos ambientes gráficos, né? Então, na minha opinião, essa é um dos grandes atrativos das distribuições. É o que diferencia mais as distribuições entre si, porque é o que faz você se acostumar e ficar dentro daquela distribuição, porque tem as ferramentas que cada ambiente gráfico fornece, e isso facilita ou dificulta um pouco o seu trabalho também, né? Então, tem vários ambientes gráficos, né? E o GNOME e o KDE, ou KDE, são os principais ambientes gráficos com as maiores bases de usuários e comunidades em torno delas que permite o seu desenvolvimento, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, à esquerda nós temos o desktop do GNOME e à direita temos o desktop do KDE Plasma, né? Eu agora, os últimos, eu acho que 2 ou 3 anos, eu tenho usado o KDE. Eu usava o GNOME, mas por um motivo de insatisfação, eu comecei a usar o KDE porque acabei achando um pouco mais de flexibilidade em termos de personalização e também de uso das ferramentas, né? Então, uma questão de gosto pessoal. O GNOME é muito bom, ele tem várias ferramentas muito boas, da mesma forma o KDE. E a vantagem do Linux é que se você enjoar um pouco do aspecto, você pode mudar os temas, você pode mudar os ícones, as cores, o papel de parede, ou você pode mudar completamente o tipo de ambiente gráfico. Inclusive, você pode instalar vários ambientes gráficos dentro da sua instalação do Linux e alternar entre esses ambientes gráficos no seu login. Então, isso é uma coisa legal também. Então, um pouco sobre o GNOME, né? Então, o GNOME é um ambiente desktop popular, bastante popular e amigável, né? Então, ele possui uma suite de ferramentas completa, com leitor de e-mail, pacote Office, explorador de arquivos, navegador de internet, etc. O emulador também próprio. Ele é baseado na biblioteca GTK e ele tem um design frequentemente associado ao sistema operacional do macOS. Isso eu acho que era um pouco mais proeminente, um pouco mais perceptível nas versões anteriores. Talvez nas versões mais atuais ele tenha adotado um aspecto gráfico um pouco mais próprio. E aqui alguns exemplos, né, das widgets, né, das interfaces que ele fornece em termos de gráficos, né? Então você tem o terminal, o Gedit, que é um editor de arquivos, que é simples, mas bastante funcional, e o Nautilus, que é o gerenciador de arquivos, né? Por outro lado, o KDE, quer dizer, também é bastante flexível, ele é muito personalizável, então isso, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, acaba sendo uma desvantagem, porque se você não sabe exatamente como você quer deixar o seu desktop, e se você começar a mexer muito nas opções que ele tem, você vai acabar
perdendo muito tempo para encontrar uma configuração que lhe atenda bem e uma configuração que seja funcional para você, né? Então, ele tem muitas opções de configuração que acaba, às vezes, sendo um pouco problemático, né? Então, da mesma forma como o GNOME é um desktop completo, com todas as ferramentas básicas que um desktop deve possuir, ao contrário do GNOME, ele é baseado na biblioteca Qt, e o design é muito parecido com aquilo que o Windows 10 e 11 oferecem atualmente, né? Então, aqui alguns exemplos. Então, o terminal tem um aspecto muito semelhante com o GNOME Terminal, mas o design dele é muito mais flat, digamos assim, né? O Kate, que seria uma das opções de editores de texto do KDE, ele é muito robusto, tem muitas opções, eu acho ele bastante interessante para programar em diversas linguagens. E o Dolphin, que é o navegador de arquivos, que eu acho que ele é mais avançado do que o Nautilus no GNOME, né? Tem muito mais opções e isso é bastante conveniente quando você precisa lidar com muitos arquivos, né? Agora, com relação aos interpretadores de comando, agora a gente vai entrar numa parte aqui da nossa exposição que a gente vai falar muito sobre comandos. Então, eventualmente eu vou invocar aqui o meu terminal, como ontem, né, como vocês viram, para dar um exemplo, deixar um pouco mais claro alguns dos exemplos. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam no chat, aí eu vou solicitar novamente o auxílio do member, se ele estiver disponível para isso, para organizar um pouco dessas perguntas. E no final dessa 8ª sessão aqui, a gente, ou talvez da próxima sessão, a gente faça uma pausa só para ver um pouco dessas dúvidas, né? Então, o shell do Linux, né, continuando aqui, é a interface através do qual os usuários manipulam o sistema, né? Então, essa interface ela tem uma linguagem que, no caso, o Bash é a linguagem mais popular, mas há outras linguagens como o CSH, o KSH, o ZSH, TCSH, Fish, tem um monte. Quer dizer, você escolhe, né? Então, da mesma forma como as distribuições do Linux são sempre derivadas umas das outras, né, de certa forma, o Bash também é basicamente o shell que quase meio que originou os demais, né? Então, a diferença entre eles são algumas ferramentas e integrações com o sistema operacional, como, por exemplo, completar comandos, coisas do gênero, né? Isso facilita bastante o uso do sistema como um todo. Então, se você está habituado a usar muito o terminal, o emulador de terminal, para trabalhar com os seus arquivos, né? Então, você basicamente vai acabar escolhendo um interpretador de shell que facilita o seu uso de acordo com a sua necessidade. Para mim, o Bash ele é o básico, ele funciona bem, eu entendo bem como ele funciona e não sinto necessidade de passar para um outro tipo de ferramenta. Então, para descobrir qual é o shell que você tem numa máquina, vamos supor que você você tem, sei lá, acesso a várias máquinas e cada máquina pode ter um shell padrão diferente do Bash. Não necessariamente o Bash é o padrão em todos os sistemas operacionais Linux, não é. Muitas vezes é, muitas vezes não é. Então, por exemplo, no caso do macOS, que não é um Linux, é um sistema baseado no Unix, o Bash já não é mais, nas últimas versões do macOS, o shell padrão. É o, se não me engano, o ZSH. Mas você pode mudar para o Bash se você preferir. Então, no Linux, a mesma coisa pode ocorrer. Então, dependendo da máquina que você tiver acesso, não necessariamente o Bash vai ser o seu shell padrão. Então, como é que eu faço para descobrir qual que é o shell padrão que eu vou usar? Então, você pode usar esse comando, echo shell, né, com tudo maiúsculo. Então, o shell, ele é uma variável de ambiente, né? Então, se você digita dólar e o nome da variável de ambiente, você está simplesmente imprimindo na tela, na saída padrão do terminal, o valor daquela variável, né? Então, eu vou fazer aqui rapidamente. Então, vou digitar clear para limpar meu terminal. Então, echo shell. Outra variável de ambiente que vocês podem usar é echo user, por exemplo, né? Então, o echo user, ele vai te imprimir o nome do seu usuário. Mas lembrando, user com letras maiúsculas, né? Aqui. E usando o dólar, né? O sinal de dólar para chamar aquela variável, né?
Então, seguindo. Então, alguns exemplos aqui de diferenças entre o Bash e o CSH, porque a sintaxe deles é diferente, né? Não é só as ferramentas que elas fornecem, mas a sintaxe também é diferente. Então, no caso do Bash, por exemplo, quando você quer exportar uma variável, ou seja, você quer definir uma nova variável, em geral você usa export, espaço, nome da variável, igual valor. Aqui o valor está entre aspas duplas, certo? Se você estivesse escrevendo um script no Bash, por exemplo, como você faria? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui adiante, mas você iniciaria com essa instrução aqui, que seria o jogo da velha, o hashtag, exclamação, /bin, /bash. E depois você digitaria, por exemplo, um condicional, se fosse o caso, na seguinte construção. Então, if, espaço, aí você tem square bracket, aqui no caso o colchete, a condição lógica, fecha o colchete. Esse ponto e vírgula você pode colocar, ou você simplesmente quebra a linha e coloca esse then aqui na linha de baixo. Aí você digita os seus comandos e fecha o condicional com o fim, no caso, né? Já no CSH, quando você vai exportar ou definir uma nova variável, você faz isso de uma forma diferente. Ao invés do comando export, você digita setenv, né? Aí você digita o nome da variável, espaço, o valor daquela variável. Particularmente, eu acho o Bash um pouco mais fácil de entender, muito embora o CSH seja mais simplificado, né? Eu acho mais fácil de você entender que variável é igual a valor. Isso é bastante literal, é muito fácil de entender. Agora, setenv, variável, valor, muitas vezes, embora aqui esteja explícito o que é variável, o que é valor, eu acho um pouco confuso de entender. Isso é a minha percepção. Com relação ao condicional, no caso, né, escrevendo um script, no caso do CSH, você iniciaria um script em CSH da seguinte maneira. Então, jogo da velha, hashtag, exclamação, /bin, /CSH. Então, lembrando, CSH é o nome do interpretador. E sempre é /bin, /CSH. Sempre é /bin, /bash ou o nome do interpretador que você quiser. /fish, por exemplo, né? A não ser que você esteja usando algum interpretador que não seja o padrão do sistema e que esteja instalado em algum outro local da máquina. E você vai ter que dizer qual que é o local em que esse interpretador está disponível dentro da sua máquina, né? Comparativamente, o condicional ele fica um pouco diferente. Em vez de você usar square brackets, você vai usar parênteses, né? E aqui você não coloca um ponto e vírgula para separar um comando do outro. De fato, no Bash, especificamente no Bash, o ponto e vírgula separa comandos, tá? E o condicional, ao invés de terminar com um fi, ele termina com and if, tal como no Fortran, por exemplo, né? Então, para conhecer um pouco mais sobre esses interpretadores, fica aqui uma referência que é o Guia Foca. Aliás, o Guia Foca ele é um guia de referência para quem quer estudar o Linux, né? Os comandos, as opções. Então, quem faz curso de certificação de administração de sistemas Linux, por exemplo, muitas vezes acaba estudando com essa referência do Guia Foca, tá? Agora vamos passar para os comandos básicos. Agora começa a ficar interessante. Muito bem, então o uso do emulador do terminal, então ele é uma das formas mais práticas e inteligentes de se trabalhar com grandes quantidades de arquivos, né? Então essa é a minha percepção, mas eu acredito que isso seja uma verdade. Então é por meio desse emulador de terminal que você faz tudo no seu computador. Bom, quase tudo, né? Então você vai estabelecer conexões SSH, Secure Shell Login entre a sua máquina e uma máquina remota. Você vai também usar o terminal, o emulador de terminal, né? Para você executar softwares de linha de comando, como o Grades, o CDO, o NCO. Como você vai usar o emulador de terminal também para editar textos usando o editor Vim, ou Nano, ou até mesmo o Emacs, por exemplo, né? Você vai usar também o emulador de terminal para executar modelos numéricos, né, se for a intenção de vocês, né? Então, no uso diário é muito frequente o uso
operações de listagem, como, por exemplo, ls, né? Eu tinha dado alguns exemplos, ls-l, né? Então, make dir diretório ou touch meu arquivo .txt. Então, se eu der um ls-l, eu criei um diretório com o comando makedir, eu criei um arquivo vazio com o comando touch, né? E eu listei esses arquivos com o comando ls. E eu tenho, para cada um desses comandos, eu tenho opções que vão mostrar outras informações ou que vão fazer com que aquele comando ele realize outras funções de acordo com a sua necessidade, né? Então, todas essas tarefas elas podem ser também feitas utilizando algum daqueles aplicativos que eu mostrei para vocês dentro das diferentes opções de ambientes gráficos, né? Por exemplo, você pode usar o Nautilus do projeto Gnome, do ambiente gráfico Gnome, para criar pastas, para criar arquivos, para, sei lá, remover arquivos ou diretórios, para listar esses arquivos e diretórios. Você pode usar o Kate do KDE, que seria o editor de textos, um dos editores de texto do KDE para editar arquivos, por exemplo, né? Quer dizer, então, o que você faz no terminal, você faz de forma gráfica, mas se você está habituado a trabalhar com muitos arquivos, o terminal ele sempre vai ser muito mais fácil de fazer tudo que você precisa fazer. Então, agora vamos começar com o comando pwd, um comando muito básico que exibe o diretório onde você se encontra, né? Então, aqui, por exemplo, eu estava na minha máquina, né, num determinado diretório, e digitei o comando pwd. Aí ele me indicou o caminho onde eu me encontrava. Então, /home, /carlos, /testes. É um diretório que eu criei e eu estava lá dentro, né? Então, listei aqui com o comando ls. Aí tinha um diretório ali dentro. Aí você se lembra da aula de segunda-feira, quando você lista os arquivos e mostra todos os atributos. Quando você tem um D na frente, esse D indica que aquele file, aquele arquivo, na verdade, é um diretório. Então, usei o comando cd um diretório, que é o nome do diretório. Digitei novamente o comando pwd. Então, ele me indicou onde eu estou agora, né? Então, aí dentro desse diretório, existia um outro diretório. Aí eu listei o conteúdo deste diretório atual, entrei lá dentro com o comando cd, e digitei pwd, e ele me indicou novamente o local onde eu me encontrava. Muito simples, muito fácil, bastante útil. Você pode usar esse comando também dentro de scripts. Existe uma variável de ambiente para ele, que seria o pwd maiúsculo, né? Então, existe o comando pwd e existe a variável de ambiente pwd, certo? Então, você pode usar das duas formas. A variável de ambiente pwd é útil para você usar dentro de scripts, né? Muito bem, acabei de falar da variável de ambiente. O comando ls. Então, vocês já viram que o comando ls ele lista os arquivos e os diretórios de uma determinada pasta. Agora, vamos ver um pouco sobre alguns detalhes sobre esse comando, né? Então, o comando ls-l, esse comando aqui, ele lista os arquivos de forma detalhada. Então, ele mostra os atributos, como permissões, data de modificação, tamanho, o dono e o grupo do usuário, ao qual aquele arquivo ou diretório pertence. O LR-LR, né, o ls-LR, ele lista os arquivos de forma reversa e detalhada. Ou seja, se você quiser, ao invés de listar os arquivos do mais recente, em termos de modificação, para o mais antigo, você pode colocar o R para inverter essa ordem, certo? Aí vocês percebam que muitas vezes, frequentemente, né, quer dizer, o padrão é listar os arquivos e os tamanhos são dados em bytes. Mas se você tiver arquivos muito grandes, na ordem de, sei lá, dezenas de megabytes, ou centenas de megabytes, ou gigabytes, aí vai ficar difícil de você entender qual que é o tamanho daquele arquivo. Então, você pode adicionar uma nova opção, que seria o H de humano, né, quer dizer, human readable, para que você possa ter essas informações dadas em termos de megabytes, gigabytes ou até mesmo terabytes, né? O comando cd é um comando que permite você entrar nos diretórios, como vocês já perceberam. Então, esse comando, ele é interessante porque você não precisa digitar toda hora cd, arquivo, listar, cd, arquivo, aí listar e descobrir qual que é o próximo diretório que existe dentro do diretório atual, por exemplo.
Você pode usar alguns atalhos, como, por exemplo, se você quiser voltar no diretório, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, vou ls-l, diretório, aí digito pwd, aí eu sei onde eu estou, se eu quiser criar mais um diretório. Mais um diretório, né? Então, eu entro dentro desse mais um diretório. Aí, pwd. Se eu quiser voltar lá para o diretório de exemplos, né, que seria esse aqui, ó. Então, posso fazer simplesmente da seguinte forma. Então, cd dois pontos, isso volta um diretório. Se eu digitar cd menos, eu volto para onde eu estava. Olha que interessante. Se eu quiser voltar direto para o diretório exemplos, eu posso fazer da seguinte forma. Dois pontos, barra. Quer dizer, então estou voltando esse mais um diretório e este outro diretório. Aí quando eu digito Enter, aperto Enter, eu estou no diretório exemplos, que é a raiz aqui dos meus exemplos, certo? Então se eu digitar cd menos, aí eu volto para aquele diretório que eu estava anteriormente, né? Então isso é uma coisa interessante desse comando cd, certo? Agora o comando makedir. O comando makedir, ele cria novos diretórios, né? Então, se você... Aí tem uma coisa interessante do comando makedir, é que se você quiser criar diretórios alinhados, você pode fazer isso da seguinte maneira. Então, o que eu tinha feito aqui, né? Então, vou apagar isso aqui, ó. O diretório. Eu vou fazer de novo. Então, makedir, diretório. Aliás, diretórios, né? Então, se eu entrar dentro do diretórios, eu posso criar um outro diretório aqui. Mais um, por exemplo, né? Aí tem aqui o mais um. Se eu quiser fazer isso com um único comando, eu posso fazer. Só que eu tenho que fazer um pouco diferente. Então, olha só. Então, eu vou apagar de novo esses diretórios. E vou criar de uma vez só. Então, makedir -p. Aí, para você criar diretórios alinhados, ou seja, um diretório dentro do outro, você usa o -p, essa opção, para poder fazer a criação dos diretórios de uma forma só. Então diretórios barra mais um. Pronto. Então aí o que aconteceu? Dentro de diretório, eu criei o diretório mais um, certo? Então esse é um comando, é uma opção interessante e bastante fácil de usar e que é bastante frequente no uso do comando makedir. Aí o comando rm, como vocês já perceberam, o comando rm, ele apaga arquivos e diretórios, né? Então, se você, por exemplo, criar um diretório, né? Aqui, né? Eu criei o diretório mais um, vou sair desse diretório e vou tentar apagar esse diretório com o comando rm. Como é um diretório, eu simplesmente não consigo apagar com o comando rm. Eu tenho que colocar rm-r mais um, aí eu consigo apagar, certo? Porque ele vai fazer isso de forma recursiva. Se você tiver arquivos dentro de um diretório, você também tem que usar o comando rm-r para apagar tudo que tiver lá dentro, certo? E isso funciona, o rm-r você pode usar também para apagar arquivos, né? Mas é mais rápido digitar simplesmente rm e o nome do arquivo, certo? Aí o comando cp, que é um comando de cópia, né? Então o comando cp ele copia arquivos e diretórios. Se você tiver um arquivo, só um arquivo, cp, nome do arquivo, para um local, um outro nome, já é o suficiente. Se você quiser copiar um diretório completo, aí você, que nem da mesma forma como o comando rm, você tem que usar a opção "-r" para fazer a cópia de forma recursiva, ou seja, copiar tudo que tiver dentro do diretório para um outro local. Então, alguns exemplos aqui, né? Então, esse primeiro exemplo da linha 9, está destacado aqui, eu tenho um arquivo chamado uma planilha secreta.xls, e eu quero copiar esse arquivo para dentro do diretório diretório. Então, cp, nome do arquivo, diretório. Aí eu digito aqui ls-l diretório, está lá, copiado aqui para dentro, certo? Se eu quiser renomear esse arquivo, uma planilha secreta, para um outro nome, aí aqui na linha 19 eu tenho esse exemplo. Então, cp, uma planilha secreta.xls, aí eu coloco um novo nome.
uma planilha secreta .xls.back, ou .ori, ou qualquer outra coisa que você queira. Aqui é como se eu estivesse querendo fazer um backup desse primeiro arquivo aqui, certo? Daí eu dou um ls-l, tá lá, foi criado o novo arquivo. Então, nesse caso, vocês devem observar o seguinte, que não foram mantidos os atributos da data de criação ou de modificação do arquivo. Então, vejam que é um novo arquivo que foi criado e a data de modificação dele é a data de criação desse arquivo, certo? Mas se você preferir ou tiver alguma outra necessidade, você pode manter os atributos. Aí tem algumas outras opções para fazer isso. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Bom, que mais? Aqui tem mais uma operação de renomear o arquivo, né? Então, se eu quiser mudar o nome, aqui eu tinha mudado a extensão. Mudar a extensão do arquivo ou mudar o nome é basicamente a mesma coisa, certo? Então, cp, aqui na linha 27, cp arquivo.doc, arquivo -cópia.doc, mesma coisa, certo? Muitas vezes no Windows, ou pela interface gráfica, até mesmo do próprio Linux, dependendo do ambiente gráfico que você estiver fazendo, você estiver usando, melhor dizendo, se você quiser renomear um tipo de arquivo e mudar a extensão desse arquivo, a interface ela vai perguntar se você realmente quer mudar o nome ou a extensão daquele arquivo. Tá? Isso é bastante comum de forma gráfica, mas no terminal isso não ocorre. E se eu quiser copiar um diretório completo para um outro nome de diretório? Ou, sei lá, posso copiar esse diretório aqui, um diretório, com um nome, renomear ele como sendo um novo diretório. Só que nesse caso, eu estou criando realmente um novo diretório com todo o conteúdo que existia no diretório anterior. Então, cp-r, um diretório, aí o nome do novo diretório. Aí isso foi feito aqui, cp, aí eu criei um novo diretório, e dentro desse novo diretório constava lá o mesmo arquivo do diretório anterior, certo? Comando mv. O comando mv, ele, ao invés de copiar e criar uma cópia, ele simplesmente faz isso in place, ou seja, ele vai substituir a versão anterior pela nova versão, né? Então, esse comando aqui, por exemplo, eu quero renomear esse arquivo, um arquivo cópia.doc para um arquivo 2.doc. Então, mv, arquivo original, novo arquivo. Aí aquele arquivo lá, que era o arquivo cópia, ele foi substituído. Percebem? A mesma coisa dos diretórios, né? Então, tenho um diretório, quero renomeá-lo para um novo diretório. Então, mv, diretório antigo, diretório novo. Quer dizer, nome antigo, nome novo, né? E é basicamente isso, né? Então, não tem muito segredo com relação ao comando mv. Aí o comando cat. O comando cat é interessante porque ele concatena as informações de dentro de um arquivo e você pode fazer algumas coisas com isso. Por exemplo, né? Então eu tenho alguns arquivos texto aqui no meu exemplo e dentro desse script aqui, meu script.sh, eu quero ver o conteúdo dele. Então você pode usar o comando more ou você pode usar o comando cat. O comando cat, ele vai imprimir na tela, de uma forma só, num único string, todo o conteúdo daquele arquivo. Então, cat, nome do arquivo, aí ele me mostra aqui o nome do arquivo, certo? Quer dizer, o conteúdo do arquivo. Eu posso fazer outra coisa também. Eu posso concatenar esse arquivo aqui e colocar ele em outro arquivo. É quase como fazer um CP, mas não é exatamente a mesma coisa, certo? Então, vejam essa construção. Cat, nome do arquivo, aí eu uso o sinal de maior e coloco um novo arquivo. Ou seja, eu estou simplesmente copiando o conteúdo desse arquivo e jogando no novo arquivo. Esse arquivo ele não existia antes. Agora ele passa a existir através desse comando, certo? Então, quando eu dou o ls, aparece aqui o novo script. E o conteúdo dele é exatamente o conteúdo do arquivo anterior. Uma outra coisa que você pode fazer com o comando cat, desde que como ele concatena, você pode usar também tá vendo esse construtor aqui, que seria o sinal de maior da matemática? Se você colocar 2, ao invés de substituir ou criar um novo arquivo, ele vai simplesmente adicionar, acrescentar ao arquivo que já existe, certo? Então, isso é especialmente interessante quando você tem um script que, dentro de um loop, lê outros arquivos e vai adicionando essas informações destes outros arquivos em um novo arquivo, certo? Então, como esse arquivo meu novo script já existia,
se eu usasse esse mesmo comando aqui, ele ia simplesmente substituir o conteúdo do script pelo novo. Dessa forma aqui, eu simplesmente estou adicionando, acrescentando novas informações a esse meu novo script, certo? Então, aí você ficou com 2 vezes o conteúdo daquele script anterior. Então, essas informações é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Aí temos o comando touch. O comando touch eu já mostrei aqui para vocês anteriormente, ele cria um arquivo vazio, ou ele atualiza a data de modificação de um determinado arquivo. Isso é uma coisa interessante. Então, por exemplo, aqui, né? Eu listei os arquivos do meu exemplo, tinha aqui esses arquivos. Aí o novo arquivo, tá vendo? O novo arquivo é esse cara aqui, ó. Cadê? Aliás, ele não existia aqui. Então, dou um touch novo arquivo, ele vai lá e me cria um novo arquivo vazio, zerado, sem nenhum conteúdo, tá? Quando eu digito de novo touch um arquivo, aí eu peguei um outro arquivo aqui, que seria, cadê? O arquivo .doc. Vejam que a data dele era 5 horas do dia 12 de setembro. Então, dei um touch nesse arquivo, esse arquivo já existia, ele tinha algum conteúdo, e quando eu digito isso, o que ele faz? Ele não muda o conteúdo do arquivo, mas ele atualiza a data de modificação daquele arquivo. Aí vejam que o comando touch aqui atualizou o arquivo para 19:58, certo? Foi a data desse arquivo aqui, depois que eu rodei o comando touch, no caso, né? Agora, alguns comandos mais interessantes, né? Esses comandos mais básicos, né, eles, até agora, eles são os comandos que você vai usar diariamente na operação de arquivos e diretórios. Mas tem alguns outros comandos que são bastante importantes, que permitem você procurar por diretórios e arquivos, pesquisar por palavras e padrões dentro de arquivos texto, no caso, né? Então, o comando find é o comando que permite você procurar por arquivos e diretórios. Então, qual que é a sintaxe dele? Então, é find, aí você digita aqui o diretório a partir do qual você quer que seja feita a busca, aí você coloca -name e a expressão que você quer procurar no nome do arquivo ou do diretório. Então, alguns exemplos aqui, né? Então, se eu quiser procurar, por exemplo, arquivos e diretórios que contenham o nome run, de alguma forma. Então, vou digitar lá, find.name run. Se eu quiser procurar por todos os arquivos que tenham a extensão .ksh a partir do diretório /etc. Então, eu utilizo exatamente essa construção. Então, find /etc, -name, entre aspas duplas, asterisco.sh. Por que asterisco? Porque você quer procurar todos os arquivos que tenham esta extensão, certo? Por exemplo, se você quiser procurar por todos os arquivos do tipo link simbólico, então eu vou digitar esse comando, find. Aqui faltou um traço type, aliás, find.type-L, né? Na verdade, que é traço type L. O comando seria assim, né? Find.type L, seria dessa forma. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu sair. Vou linkar esse Lipson 2 aqui, por exemplo. Né? Então, opa. ln-s Lipson teste.txt. Então, aqui, eu criei um link simbólico com o comando ln-s do arquivo Lipson para o arquivo teste.txt. Ou seja, é como se o link simbólico funciona como se fosse um atalho do Windows, por exemplo, né? Aí eu vou sair aqui do exemplo e vou fazer um find aqui, ó. Então, find.type, ou seja, eu quero procurar por todos os arquivos links simbólicos, né? Então, ele vai lá e me diz que o arquivo teste.txt que está dentro de exemplos é um link simbólico, certo? Então, se tivesse links simbólicos dentro de outros diretórios, ele ia me listar todos esses arquivos. Então, se você quiser, por outro lado, procurar por links simbólicos quebrados, ou seja, links que não apontam para arquivos que existem no sistema. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, o exemplos, né? Eu vou criar, por exemplo, ln-s, meu arquivo, e, sei lá, teste2.txt.
Então, veja que eu tenho agora 2 links simbólicos. Então, se eu sair desse diretório e digitar find.typel, ele vai me listar os 2 links simbólicos. Agora, vamos supor que o arquivo, meu arquivo, ele não exista mais no disco. Então, vou apagar esse arquivo. O que vai acontecer com o link simbólico? Então, esse link simbólico, vejam que ele ficou vermelho aqui, ó. Inclusive, o L aqui está indicando que são links simbólicos. Quer dizer, esse link aqui ele ficou quebrado, né? Quando eu for procurar por esses links simbólicos, então, find.typel, ele vai encontrar os 2, mas um deles é quebrado. Como é que eu faço para descobrir qual que é o quebrado, sem precisar procurar um por um? Então, você pode voltar esse comando e digitar um X aqui, um X. Aí ele vai falar que o teste 2 é um link quebrado. Então, eu descobri qual é o link quebrado dentro dos diretórios que eu tenho aqui, certo? Aí, se você quiser imprimir essa lista de uma forma um pouco diferente, você pode usar uma construção usando o printf, que vai falar assim, o arquivo tal aponta para o link tal, e aí vai colocar uma seta, né? Aqui, esse arquivo é só uma forma de vocês fazerem isso de uma forma um pouco diferente, né? Uma forma um pouco mais organizada. Aí você pode usar o comando xargs também para apagar todos os links simbólicos que você queira. Você pode, na verdade, usar o comando xargs. Ele simplesmente permite você usar a saída de um comando como a entrada de um outro comando. Então, aqui tem uma construção um pouco mais diferente, porque eu estou usando coisas diferentes aqui. Então, por exemplo, se você digitar find.typel, você já sabe o que faz esse comando. Esse comando faz o quê? Ele procura por links simbólicos. E se eu quiser apagar todos esses links simbólicos, como é que eu faço? Eu faço rm, link 1, rm, link 2, etc. Eu posso usar essa construção aqui do xargs, ou seja, eu digito um pipe, e aí eu vou usar o xargs para quê? Para pegar o resultado desse primeiro comando e colocar como entrada do comando rm-rf. Ou seja, eu estou apagando todos os links simbólicos que foram listados a partir do comando find, certo? Então, é isso que está acontecendo aqui nesse comando. Você pode também usar o comando find, eu acho o find muito útil, para você listar só os diretórios vazios, por exemplo, se você quiser. Então, você vai digitar find.type d de diretório ou directory, -empty. Isso permite você procurar por todos os diretórios vazios dentro do seu sistema de arquivos. Mas se você quiser, por exemplo, então procurar todos os diretórios vazios com o nome, muito criativo, né? Então ele vai te dizer quais são. Aqui pode ter um padrão, por exemplo, asterisco, nome, asterisco. Aí tudo que tiver nome no nome do arquivo ou diretório, no caso do diretório, ele vai listar para você. Da mesma forma, você pode usar o comando find para listar todos os arquivos vazios, não só os diretórios, mas os arquivos vazios. E a mesma coisa, né? Você pode explicitar o nome que contém aquele padrão no nome do arquivo, né? Então, find.typef-empty, aí -name, quer dizer, os comandos vão ficando mais complicados, mas você vai adicionando opções, né? E você pode procurar também por arquivos e diretórios até um certo limite. Então, vamos supor que eu tenha aqui, né? Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Então, se eu digitar lns-r, eu vou ter o diretório exemplos, que está dentro aqui da raiz do meu curso WMO, e dentro de exemplos eu tenho um outro diretório chamado diretórios, certo? E não tem nada lá dentro. Vamos supor que eu queira procurar só dentro de exemplos. Então, vou fazer find, -maxstep1, que é só um diretório, um diretório à frente, -type d. Então, quero descobrir quais são os diretórios que existem dentro de exemplos. Aí vai falar só o exemplos, quer dizer, dali para frente, certo? Se eu colocar 2, aí ele vai procurar o exemplos e diretórios que está dentro de exemplos, certo? Então, esse é o exemplo que eu acabei de dar, só que ali procurando diretórios. Agora aqui procurando por arquivos, F de file, certo?
O comando grep, aí além do comando find, existe o comando grep. O grep, ele não procura por arquivos, ele procura dentro de arquivos. É bastante diferente, né? Então, vamos supor que eu queira descobrir se em algum arquivo existe uma determinada string, uma determinada palavra que eu estou procurando, certo? Então, vamos supor aqui, né, eu tenho dentro de um determinado diretório uma série de arquivos com essa extensão .ksh. Poderia ser txt, quer dizer, arquivos do tipo ASCII, ou seja, que você consiga filtrar o conteúdo, que sejam arquivos legíveis. Um arquivo binário você até pode procurar, mas você não vai conseguir fazer muitas coisas com um arquivo binário, certo? Então, eu vou digitar da seguinte maneira, né? grep, -r é uma opção, tá vendo aqui? Esse R aqui é uma opção. Aí, palavra, entre aspas duplas, né? Que é o padrão ou a informação que eu quero procurar dentro desses arquivos aqui. O -r, ele vai fazer isso de forma recursiva em subdiretórios que possivelmente possam existir, certo? Por exemplo, então eu quero procurar pelas expressões palavra, só que sem considerar se é caixa alta ou se é uppercase, lowercase, coisas do gênero, né? Então, eu vou colocar a opção I, certo? Então, quando eu coloco essa construção -ir, eu estou procurando por palavra, minúsculo, palavra maiúsculo ou palavra que tem maiúsculos e minúsculos. A partir daquele diretório até todos os subdiretórios que existirem ali, em todos os arquivos de extensão .ksh. Por exemplo, aqui, né? Tem um arquivinho aqui, que é esse lipsum, exemplos, né? Então, se eu dou um cat lipsum, aí eu tenho algumas palavras aqui dentro. Então, vamos supor que eu queira procurar pela palavra ipsum. Então, eu vou fazer grep, aí coloco entre aspas o ipsum e o nome do arquivo. Aí ele fala para mim, tá vendo que ele até pinta de vermelhinho aqui quais são as ocorrências da palavra y dentro desse arquivo .txt, certo? Então a ideia é essa. Aí vem uma parte que é mais obscura, digamos assim, né? Que seria seriam os comandos awk e sed, sed, né? Então eu costumo falar awk e sed, mas algumas pessoas falam awk ou awk e sed. Então, ambos são editores de fluxo de texto. O sed é mais interessante porque é o String Editor, né? Seria o acrônimo para String Editor. Então, fluxo de texto, né? Então, quando você concatena um arquivo, né? Como eu fiz aqui com o cat, você tem um fluxo de texto. Aí o awk, ele permite você filtrar esse fluxo de texto para obter algumas informações ou alguns campos do seu arquivo, né? Então, por exemplo, né? Então, o comando básico seria awk, aí você tem algumas opções, awk, algumas opções, aí você coloca o comando e o arquivo. Então, um exemplo seria assim, né? Vamos passar mais adiante. Ou uma outra forma de usar seria cat, aí você usa o pipe, awk, opções e comandos. Então, por exemplo, aqui eu estou concatenando esse arquivo, ele pode ser um arquivo texto, no caso, ele é um arquivo texto, e eu estou usando o comando awk com essa opção "-f", e vejam que o "-f", ele é um F de field. Então ele fala assim para mim, eu sei que o meu arquivo ele tem strings ou palavras que estão separadas por espaços. Então esse "-f" e essas aspas com espaço sendo indicado aqui, indica que esse arquivo aqui tem strings que são separados por espaços. E eu quero imprimir, por isso que eu coloco entre aspas simples aqui o comando print, a enésima coluna. Pode ser a coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos ver um exemplo disso. Então suponha que você tem um arquivo, seja esse arquivo .txt, que tem uma matriz aqui dentro, por exemplo. Não é bem uma matriz, mas são colunas, e cada coluna tem algumas strings, aqui no caso são números, né? Então você tem a coluna 1, coluna 2, 3, tal, etc.
Então, eu vou digitar o comando cat, arquivo, pipe, aí eu estou passando o fluxo desse arquivo aqui para dentro do comando awk. Aí eu falo assim, eu sei que esse arquivo está separado, cada ocorrência, cada string é separada por um espaço. Aí eu coloco "-f", espaço entre aspas duplas, e eu quero imprimir a primeira coluna. Então ele vai imprimir a primeira coluna. Se eu quiser imprimir a segunda coluna, vai lá e imprime a segunda coluna. Você coloca o 2, coloca 1, e assim por diante. Ah, mas e se cada coluna tiver strings com tamanhos diferentes? Não importa. O que importa é que você separe as strings, é que o comando entenda que as strings são separadas por espaços, certo? Um outro exemplo aqui. Então, eu quero, ao invés de simplesmente imprimir colunas individuais, eu quero inserir, por exemplo, caracteres entre as colunas. Como é que eu posso fazer isso? Da mesma forma. Então, eu vou dar um comando cat, arquivo, eu estou concatenando toda essa informação aqui. E aí, ao invés de filtrar as colunas por aquele "-f", espaço entre aspas duplas, eu simplesmente vou usar o comando print, a instrução print aqui dentro, e vou falar assim, ó, eu quero imprimir a primeira coluna, que seria 1, aí eu vou colocar entre aspas duplas o símbolo, ou a string, seja lá o que for que eu queira inserir, entre aspas duplas, por isso que eu coloquei o sinal de mais aqui, tá vendo? Aí depois eu vou imprimir a segunda coluna, e eu vou inserir a barra, uma barra, um outro símbolo, entre a coluna 2 e 3, aí eu imprimo a coluna 3 e a coluna 4. Quer dizer, então, você consegue fazer também edições com os arquivos. Aí, se eu quiser salvar esse arquivo, lembra, né? Eu posso usar o sinal de maior e apontar para um novo arquivo, por exemplo, né? Agora, o comando sed. O comando sed, ou sed, que é o String Editor, ele é bastante interessante porque você consegue fazer um monte de coisas com ele. Com o awk também, mas eu sei um pouco mais do sed do que o awk, por exemplo, né? Então, a sintaxe dele é muito parecida com o do awk, então você simplesmente digita sed, aí você tem as opções, os comandos, os arquivos que você vai editar, ou você pode usar da seguinte maneira, né? Cat, arquivo, sed, pipe, sed, e as opções dos comandos, né? Por exemplo. Então, se eu quiser substituir dentro de todos os arquivos .ksh, a string A pela string B, usar essa construção aqui. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vou pegar esse arquivo é o Lipson, né? E eu quero substituir todos esses loren aqui, vamos pegar aqui no cat, Lipson, grep-i, loren, né? Então, eu quero substituir todas as ocorrências de loren por Carlos, por exemplo. Então, vou fazer assim, ó, sed-i. Aliás, eu vou fazer sem esse "-i" para vocês entenderem uma coisa. S, loren, Carlos, Lipson. Então, vejam que, dessa forma, onde estaria escrito loren, está escrito Carlos, né? Loren, Carlos, aí, loren, Carlos, loren, Carlos. Só que o arquivo ele não foi alterado, ele só foi alterado aqui na saída do terminal. Então, se eu digitar de novo cat e fizer a pesquisa pela palavra loren, né, aí ele vai entender que o arquivo é o mesmo original. Se eu quiser gravar esse arquivo com a minha modificação, aí você usa "-i". Daí, quando você pesquisa pela palavra loren, ele não vai encontrar, mas se você pesquisar pela palavra Carlos, aí ele vai encontrar. Então, cat, tá lá, tá modificado o arquivo, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Então, eu mostrei um pouco diferente para vocês agora há pouco. Então, você pode usar cat, arquivo, e usar o pipe. Aí, pipe, sed, número, e os comandos aqui que eu digitei do comando sed, né? Quer dizer, eu substituí a palavra Carlos por Frederico aqui nesse exemplo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho meu nome é Carlos dentro desse arquivo, por isso eu dei um cat aqui. Substituí Carlos por Frederico. Aí, quando eu dou um cat, e aqui de novo, ele substituiu por Frederico, certo? Se eu quiser gravar no arquivo, dentro do arquivo, eu vou usar esse "-i de insert, né? Então, eu vou inserir dentro do arquivo a modificação de Carlos por Carlos Frederico, no caso, dentro do arquivo 2, e quando eu dou um cat aqui, ficou lá alterado, certo? Que mais?
Vamos supor que agora você queira comentar ou inserir uma string dentro de um arquivo sed no começo. Isso é especialmente útil quando, por exemplo, você quer comentar linhas de dentro do arquivo. Como é que você pode fazer isso? Então, um exemplo aqui, ó. Então, vamos supor que eu queira colocar um hashtag aqui, é como se fosse um comentário no bash, nessa linha aqui do arquivo txt que eu tinha como exemplo lá. Lembra que esse arquivo aqui ele tem uma série de colunas. Então, vamos supor que lá na linha, sei lá, 1, 2, 3, na terceira linha, eu quero colocar um caractere ali que vai comentar aquela linha, ou um caractere qualquer. Então, posso usar esse comando aqui, ó, sed-i, aí você vai usar entre aspas simples, 3S, esse 3 indica o número da linha, aí você coloca barra, esse chapeuzinho, o acento circunflexo, ele indica que é desde o começo do arquivo. Então, ele vai considerar a referência do arquivo como sendo o começo do arquivo. Aí, barra, e vai colocar aqui o símbolo que você escolheu para substituir na terceira linha daquele arquivo, certo? Então, é essa forma que você pode usar. Há outras formas de fazer isso, essa é uma delas, certo? Então, o que mais? Aqui eu quero fazer o quê? Eu quero colocar essa string sei lá, colocar a string no começo da primeira linha do arquivo. Então, ali era na terceira, né, que vocês viram aqui, mas eu quero fazer na primeira. A mesma coisa, você vai substituir aquele 3S por 3, aquele 1S, quer dizer, o 3S por 1S, ou 8S, ou sei lá, o número da linha que você tiver interesse, né? Então, aqui no caso, eu substituí o primeiro caractere da primeira linha por um hashtag, quer dizer, eu acrescentei, na verdade. Né? Aqui no caso da oitava linha, eu inseri um asterisco, né? Esse símbolo aqui na oitava linha, certo? E modifiquei o arquivo duas vezes, né? A primeira vez, quando eu mudei a primeira linha, e a última vez, quando eu mudei a última linha. E o arquivo ficou salvo com as duas modificações. Então, se vocês quiserem ver mais exemplos de uso do comando sed, então vocês podem ter, eu indico essas duas referências aqui. O sed, ele tem, obviamente, tanto o awk quanto o sed, eles têm uma lógica de operação. E, por vezes, não é tão simples de entender a lógica, principalmente do AWK. Mas, frequentemente, com a frequência de uso, vocês vão se acostumando e gravando alguns dos comandos que vocês usam com mais frequência. Né? Então, isso acaba sendo bom porque você grava comandos, mas é ruim porque às vezes você não consegue entender muitas vezes a lógica do comando. E para modificar esse comando para fazer com que ele faça outras coisas, às vezes pode ser um desafio. Bom, o comando sec, ele imprime uma sequência de números, no caso. Então, por exemplo, sec de 1 até 20. Então, ele vai imprimir 1, 2, 3 até o 20. Se eu quiser fazer isso na horizontal, né? Então, eu posso usar esse construtor aqui, ó. Eu digito echo, aí eu abro um sinal de dólar com parênteses e digito comando. Quando você faz isso no shell, você está abrindo um subshell, ou seja, é um shell dentro do shell, tá? Então, vocês têm que tomar um certo cuidado com isso, porque isso pode ser um pouco complicado dentro da situação de scripts, tá? Aí o comando tar. O comando tar ele serve para você concatenar e comprimir arquivos e diretórios. Então, alguns exemplos aqui, né? Então, tar opções, né? Você vai digitar as opções aqui. Aí o nome do arquivo compactado, .tar ou .tar.gz, e o nome dos arquivos ou diretórios que você vai compactar. Então, por exemplo, eu tenho uma série de arquivos aqui dentro de um determinado diretório e eu quero agrupar esses arquivos. Como é que eu faço isso? Posso digitar tar-cvf, o nome do arquivo que eu vou gerar, que é arquivo agrupado.tar, pode ser o nome que você quiser. Evite colocar espaços, tá? Por isso que eu sempre uso ou traço, ou underscore, underline. E o asterisco indica que são todos esses arquivos aqui. Então, no final, o que ele fez? Ele gerou esse arquivo agrupado.tar. Então, dentro desse arquivo agrupado, tem todos os arquivos que eu preciso ali dentro, certo? Esse arquivo, ele não é compactado, ele é só um agrupamento dos arquivos. Mas se eu tiver muitos arquivos e eu quiser agrupá-los e comprimir esses arquivos, então eu tenho que usar uma outra opção. Vamos ver aqui, ó.
Então, vamos supor que agora eu queira comprimir o tamanho desses arquivos. Notem que eu tenho alguns arquivos aqui que são relativamente grandes. Eu tenho um arquivo de 10 megas, eu tenho um arquivo de 30 megas, eu tenho um outro arquivo de 100 kilobytes, de 300 kilobytes. E observem que quando eu fiz o agrupamento desses arquivos com o comando anterior, o tamanho ele foi o tamanho que reflete basicamente a soma dos tamanhos de todos os arquivos daquele diretório. Ou seja, aqui deu 41 megabytes. Correto? Se eu quiser comprimir, então, esse arquivo, eu vou usar basicamente o mesmo comando anterior, só que eu vou colocar um Z aqui na frente. Esse Z aqui ele vai indicar que eu vou gerar um arquivo .tar.gz, certo? Então, aqui eu coloquei tar-z, C de create, VF, certo? Verbose, V de verbose, F de file, certo? Arquivo.tar.gz, aí eu coloquei um por um aqui. Por quê? Porque eu não queria colocar junto esse arquivo que já existia, que eu acabei de criar, que é o arquivo.tar. Aí ele foi lá, adicionou todos os arquivos e comprimiu. No final, olha só o tamanho do arquivo que eu gerei, 41 kilobytes. Nossa, mas ele comprime muito assim? Nesse caso foi, por quê? Porque esses arquivos aqui, eles têm só uma sequência de zeros e uns. Então ele comprimiu da maior forma que ele pôde fazer isso, tá? Então, esses arquivos aqui são arquivos sintéticos, digamos assim. Então, se você tiver um arquivo binário, um arquivo que tem muitas palavras diferentes, provavelmente o algoritmo de compressão desse arquivo ele não vai ser tão eficiente assim como foi nesse caso, tá? Mas ele comprime e é bastante útil para organizar os arquivos que você precisa. Então, vamos pegar agora um outro exemplo aqui. Vamos supor que você, ao invés de você descompactar o arquivo, né, no caso, eu quero saber o que tem dentro do arquivo, mas eu não quero descompactar. Vamos supor que você tem um arquivo .tar.gz que tenha, sei lá, 10 gigabytes. Para você descompactar esse arquivo de 10 gigabytes, vai levar um tempo. Ao invés de você descompactar, você pode simplesmente verificar as informações dos arquivos que estão ali dentro. Como é que você faz isso sem precisar descompactar? Você usa o comando tar-tvf. Aí esse tar-tvf ele vai listar os arquivos que estão contidos dentro daquele agrupamento. Seja ele só um agrupamento ou um arquivo compactado, certo? Vamos supor que eu queira usar o comando grep para filtrar só os arquivos que têm binário no nome. Tá? Então, eu quero filtrar só alguns arquivos. Eu quero procurar um arquivo que está dentro de um arquivo tar e eu sei um pedaço do nome desse arquivo. Então, você pode usar esse comando aqui, ó, tar-tvf, nome do arquivo .tar.gz, pipe, grep, o nome, quer dizer, o padrão que você quer procurar. Aí ele lista só os arquivos que contêm aquele padrão. Veja que dentro desses arquivos há o arquivo texto e texto2. Então, quando eu usei o grep, ele simplesmente me retornou os arquivos que contêm essa string aqui que eu estava procurando. Aí uma nota, né? O pipe é um caractere especial, né? A gente já viu o pipe algumas vezes aqui. É um caractere especial no Bash, né? Com ele pode se conectar da mesma forma como o comando exargs, a saída de um comando, como sendo a entrada de outro, né? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que se você quiser descompactar esse arquivo que você criou, basta você substituir o C pelo X, tá? Então seria isso aqui, ó, vamos supor, né? Então, tar-vcvf teste.tar.gz. Aí eu compactei tudo, certo? Criei esse cara aqui. Aí se eu quiser, por exemplo, descompactar esse arquivo, como é que eu faço? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório novo, certo? E vou digitar assim, tar--z, x de extract, vf teste.tar.gz. Como eu não quero descompactar esses arquivos dentro desse diretório que já contém esses mesmos arquivos, eu vou indicar onde eu quero descompactar esse arquivo. Por isso eu vou colocar "-c" maiúsculo e o nome do novo diretório. Então esses arquivos eles foram descompactados dentro desse novo diretório.
certo? Então, esse é o uso básico do comando tar. Que a gente já fez, né? Agora, algumas operações com loops, por exemplo, né? Então, se eu quiser usar, por exemplo, o comando sec, eu não precisaria fazer dessa forma, poderia fazer de uma forma mais simples, mas vou fazer dessa forma. Eu quero usar o comando for, para listar todos os números numa sequência de 1 até 10, por exemplo. Então, vejam que o for ele é muito literal, né? Então, diz assim, for i in sequência faça. Em português seria, talvez em espanhol seria algo semelhante também. Para i, ou seja, i é uma variável, ou seja, para todos uma variável, certo? Ela muda de valor à medida que esse loop aqui ele é incrementado, ou seja, para todos os valores nesta sequência, faça, imprima na tela, que é o eco, certo? O valor. Então, é exatamente isso que ele está fazendo. Literalmente é isso. Então, para todos os valores na sequência de 1 a 10, faça imprimir o valor. Aqui acho que ficou uma coisa errada. Não ficou não, tá certo. Então, por exemplo, né, eu quero modificar o nome de todos esses arquivos aqui. Então, eu vou fazer dessa forma. Vou compor o comando da seguinte maneira. Então, para todos os arquivos txt, ou seja, find.name *.txt faz o quê? Ele procura todos os arquivos de extensão .txt, certo? Então, para todos os arquivos .txt, tá vendo como é literal? Né? É exatamente o que você está digitando no comando, é exatamente o que você pensa, né? Faça. Aí ele usa o comando mv, esse "-v" aqui simplesmente vai imprimir na tela o verbose, certo? Então faça, modifique o nome do arquivo i, que seria a variável que vai compreender toda a listagem de arquivos que foram encontrados por esse comando find. E eu estou usando esse comando find dentro de um subshell, por isso que eu estou colocando esse cifrão e digitando o comando find entre parênteses, porque eu estou executando um novo comando. Então, o resultado desse comando aqui, do find, ele vai servir como entrada do comando for, nesse caso aqui, né? Então, substitua o i, quer dizer, o nome do arquivo, por nome do arquivo.dat, ou dat, por exemplo. Pronto. Aí, o que ele fez? Ele foi lá para cada um dos arquivos e renomeou os nomes, certo? Arquivo 2.txt para arquivo 2.txt.dat. E assim você usa um outro tipo de construção usando for. Um outro tipo, por exemplo, né? Aqui nesse caso, eu tenho a mesma coisa. Então, ao invés de usar o comando find, eu vou usar o comando ls. Então, o que o comando ls*.dat faz? Ele lista todos os arquivos de extensão .dat. Então, você está fazendo o quê, né? For, aqui, em vez de ser i, eu usei um outro nome de variável. Eu posso criar o nome que eu quiser aqui. Então, for arc1, que é o nome de uma variável. Tá vendo que aqui agora usei aspas invertidas? É a mesma forma uma forma diferente de você abrir um subshell. Então, eu estou usando o resultado desse comando ls como entrada para o comando for, para o laço. Então, para todos os arquivos .dat, eu vou armazenar dentro dessa variável arc, ele vai definir uma nova variável chamada arc2. Então, define arc2 como sendo o quê? Olha só. Aí abri um novo subshell aqui, eu vou executar um novo comando. Então, eu vou falar assim, eu vou usar o comando sed para substituir a extensão dat por log, por exemplo. Então, eu vou falar echo, nome do arquivo que ele encontrou dentro desse ls aqui. Aí eu falo assim, o sed vai substituir o dat por log. Aí depois o que eu faço em seguida? Eu digito cp, arquivo 1, que é o arquivo original, arquivo 2, que é o arquivo novo. Ou seja, o arquivo novo, ele substitui a extensão dat por log. Pronto. Aí o que ele fez? Aqui eu tinha, né, o arquivo .txt e ele se transformou no arquivo na verdade era o arquivo dat por log. Verdade. Tinha os arquivos lá, .dat, ele criou um arquivo .log, ou seja, ele copiou, né, o arquivo que era o .dat para o arquivo .log. Então, ele mudou a extensão e criou um novo arquivo, certo?
Agora, eu não sei se a gente ainda tem tempo, Imbra. Posso prosseguir aqui? Eu acho que sim, vou prosseguir. Então agora a gente vai falar sobre o... Carlos. Então tá bom. Carlos. Então tá bom. Então eu vou seguindo aqui. Só falta só mais um pouquinho. Agora a parte mais dolorosa da introdução ao Linux é usar o VI, é brincadeira. O VI ele é que nem o SED, né? o String Editor, né? Uma vez que você entende como ele funciona, você vai gravar alguns comandos que você vai usar sempre, e aí você vai seguir para o resto da sua vida com esses comandos. Então o VI, ele, assim, por isso que eu escrevi aqui, ame ou deixe, né? Ele é um poderoso editor de texto e o seu primeiro desafio é sair dele, né? Então tem uma série de memes na internet, que nem a gente sempre tem muito esses livros de referência do O'Reilly, né? Que é uma publicação para basicamente, cada ferramenta do GNU Linux, você tem lá um livrinho com a referência do O'Reilly, né? Aí fizeram uma piada na internet que seria essa aqui, né? Que seria como sair do editor VI, né? Como é que você sai do editor VI, né? Então, aí a piada é, oh, really? Ou seja, é mesmo? É bem interessante isso. Então, eventualmente, no final, você vai conseguir sair do editor VI. E você vai memorizar alguns comandos internos dele e você vai se tornar bastante proficiente no editor VI, né? Como é que você sai do comando do VI, do editor? Basta digitar ESC, q, exclamação. Se você memorizar isso, você vai conseguir sair do editor VI, né? Não vai ter problema. Então, vejam esse vídeo aqui, ó. Prestem atenção numa coisa. Tá vendo que vai aparecendo aqui uns símbolos vermelhinhos? E esses símbolos aqui, eles são os comandos que eu estou digitando no teclado. Aí eu vou explicar para vocês alguns desses comandos em breve, mas prestem atenção no que esse vídeo está fazendo aqui. Então eu tinha uma frase, aí eu simplesmente inseri essa frase dentro do editor e copiei a primeira linha e fui colando nas linhas demais. Depois, essa frase, como era muito comprida, eu digitei um comando, que é o set no wrap, para que ele não ficasse, como se diz, com a linha quebrada no final do editor, para que eu pudesse enxergar uma linha só para cada ocorrência. Depois, o que eu fui fazendo? Eu fui selecionando, como as linhas eram todas iguais, eu selecionei colunas dentro desse arquivo e fui apagando determinadas palavras em todas as linhas. E depois eu fui adicionando outras informações, como uma nova linha. E depois, eventualmente, eu apaguei essa linha. E o que mais que eu fiz? Eu apaguei de um ponto até o final da linha. Quer dizer, eu fui fazendo uma série de coisas dentro do editor. E se eu estivesse usando, por exemplo, e no final eu saio e salvo o arquivo. Tá vendo? Eu digitei W, meu novo arquivo.txt. Aí simplesmente saí do editor. Se eu estivesse fazendo essas coisas usando um editor gráfico, como por exemplo o Gedit, o Kate ou qualquer outro editor, eu teria que usar bastante o mouse, né? Quer dizer, para clicar, selecionar a linha, ou usar uma combinação de teclado e mouse para selecionar uma porção da coluna, né? Coisas que dentro do VI é muito simples de fazer. Quer dizer, simples quando você entende. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui nesse quesito aqui. Ó. Deixa eu puxar mais para cá. Vou colocar aqui toda a tela, né? Então, vocês estão vendo meu terminal. Deixa eu dar um clear. E eu vou usar esse arquivo Libson aqui, certo? Então, esse arquivo, ele tem uma linha só. Por que eu sei que é uma linha? Se eu digitar esse comando set no wrap, como é que eu faço isso? Quando você entra no VI, deixa eu fazer isso da melhor forma. Você digita VI, pronto. Aí você abre essa tela preta aqui. Se você digitar qualquer coisa, eventualmente vai escrever alguma coisa, mas não é tudo. Então, por exemplo, eu estou digitando aqui o meu nome, Carlos, aí apareceu alguma coisa, pulou uma linha, você não entendeu o que aconteceu. O que acontece? Para você digitar alguma coisa no VI, a primeira coisa que você tem que apertar é a tecla I, de Insert. Tá vendo que mudou aqui o prompt, né? Tá escrito Insert. Agora eu posso digitar qualquer coisa aqui dentro.
Se eu apertar a tecla ESC do meu teclado, ESC, eu não consigo mais digitar, certo? Então, para que eu possa digitar, sempre tem que apertar a tecla I. Aí eu consigo digitar alguma coisa, certo? Então, vamos voltar lá naquele arquivo do Lipson, né? Então, vi Lipson. Se eu digitar o comando Shift 2 pontos, tá vendo que mudou aqui? Agora eu posso digitar comandos dentro do VI. Eu digito assim, set no wrap. Ou seja, eu não quero que quebre a linha. O que vai acontecer? Esse bloco de texto aqui, ele vai ficar uma linha só e vai desaparecer. Olha só. Se eu digitar a tecla End do meu teclado, ele vai lá para o final da linha. Se eu apertar o Home, ele vai para o começo da linha. Se eu digitar ESC, depois eu digito Shift V, tá vendo? Visual Line, aí eu aperto a tecla Y, ele copia essa linha. Se eu apertar a tecla P, ele vai colar. Se eu apertar de novo, ele cola de novo. Se eu apertar de novo, ele cola de novo e assim por diante. Aí eu vou apertar ESC novamente, ESC no meu teclado. Agora eu vou digitar assim, ó, set wrap. Quer dizer, então ele pegou todas as linhas e quebrou na dimensão do terminal. Aí eu consigo ver que eu tenho várias linhas. Vamos supor que eu queira quebrar uma linha aqui. Eu vou digitar Shift O. Entende? Quer dizer, então o VI ele tem uma série tem uma forma peculiar, específica de uso, que é com o tempo mesmo que você vai se acostumando e se habituando. Vamos fazer mais algumas coisas aqui. Por exemplo, eu quero apagar essa linha 3. O que eu vou fazer? Eu digito ESC, eu sempre aperto ESC. ESC e digito DD. Duas vezes a tecla D, de delete, né? Então, DD, DD. Tá vendo? Apaguei de novo. Aí eu aperto o ESC de novo. Aí eu vou lá na primeira linha, Shift, V, aperto Y, Y, depois eu aperto P, né? Agora eu vou digitar set no wrap. Agora eu vou selecionar a primeira coluna aqui. Na verdade, eu vou selecionar essa palavra dummy aqui, ó. Então eu aperto ESC, Ctrl V, Visual Block. Aí eu vou usar as setas do teclado. E aperto a tecla Delete. Aí eu apaguei um texto. Se eu quiser apagar, por exemplo, da palavra printing em diante, eu vou apertar D e apertar o sinal, o Shift $, que é a tecla 4 do teclado. Aí eu apago daquele ponto em diante. Agora eu vou vou substituir todas as ocorrências da palavra Carlos por Lipson, ou por uma outra palavra qualquer, mas eu quero fazer da seguinte forma. Então, ESC, 2 pontos, set no wrap, ou set wrap no caso, né? Que daí ele quebra a linha. Aí para vocês terem uma visão mais clara, eu vou pular essa linha e vou pular essa linha aqui. Então eu vou procurar, eu vou digitar barra Carlos. Então eu vou substituir aqui dentro todas as palavras Carlos por Frederico, por exemplo. Então eu vou digitar ESC, apertar ESC, 2 pontos, aí eu vou colocar porcento, S, vírgula, Carlos, vírgula, Frederico, vírgula, G. Notem que isso aqui, esse comando, ele é basicamente o comando do sed dentro do VI. Só não estou digitando sed, -i, parará, parará. Simplesmente estou digitando o comando aqui dentro. Aí eu vou apertar Enter. Aí ele substitui Carlos por Frederico. Aí se eu procurar por Carlos, não existe mais o Carlos. Se eu procurar por Frederico, aí vocês já sabem, está aqui dentro, certo? Agora vamos supor, vou salvar o arquivo. Então digito ESC, 2 pontos, W de write, Q de quit. Aí se eu quiser eu posso colocar a exclamação para forçar a escrita e a saída. Enter. Agora vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver, dentro desse meu arquivo, eu vou colocar algumas coisas aqui, ó. Eu estou digitando qualquer coisa dentro desse arquivo. Por quê? O que eu quero fazer?
eu quero editar o arquivo Lipson, e aqui dentro eu quero inserir o outro arquivo que eu acabei de criar. Qual que era o nome dele? Era meu arquivo, né? Então, beleza. Então, vamos voltar lá. Então, eu vou vir aqui no final do arquivo. Se eu digitar ESC Shift 4, que é o dólar, eu vou lá no final do arquivo. É um atalho. Se eu digitar 1, eu vou para a primeira linha. Se eu digitar 3, eu vou para a terceira linha. Se eu digitar Shift dólar, eu vou para a última linha. Aí eu vou apertar a tecla O, que ele insere e pula uma linha, e vou digitar ESC, R de read, e vou digitar meu arquivo.txt, olha só. Ele insere aquele arquivo dentro desse arquivo, certo? Tem outras coisas que o VI faz, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante, eu não sei, eu acho que aqui não vai funcionar. Você pode, num terminal, dividir telas. Se você tiver 2 editores do VI, você pode copiar strings de um arquivo e colocar no outro. Isso é uma coisa bastante legal de fazer também com VI. Aí salva o arquivo, cat lipson, tá lá. Então o arquivo foi modificado, massageado, de acordo com as nossas operações aqui. Então, quando vocês viram esse arquivo, quer dizer, esse vídeo aqui, é basicamente isso que eu estava fazendo. Então, notem que esses comandos aqui que vão aparecendo em vermelho é o que eu estou digitando no teclado. Então, ó, ESC, aí sed, Enter, né? Que mais? Vai aparecer o Shift P, Shift P, Shift P, Shift ponto e vírgula, e vai, assim vai. É um pouco difícil mostrar para vocês, porque eu não estou com o meu teclado sendo gravado aqui, por isso que eu tentei fazer um vídeo mostrando as teclas, né, que eu ia digitando no teclado. Dito isso, né, aí aqui eu já mostrei para vocês alguns desses comandos, né, então 2.set nu insere o número de linhas, 2.set nu com uma exclamação remove as linhas, né, então seria isso aqui, né. Então aqui as linhas estão habilitadas, então set nu, exclamação, sem número de linhas. Set nu com número de linhas, certo? O que mais? Aí o set wrap, vocês já aprenderam que ele quebra a linha automaticamente, de acordo com o tamanho da tela aqui no display. Aí set no wrap, ele desativa a quebra automática de linha. Aí a substituição de palavras tem essa construção, né, que às vezes demora um pouco para gravar, mas é relativamente simples de entender. Então é 2 pontos, %, vírgula, palavra 1, vírgula, palavra 2, vírgula G. Então substitui a palavra 1 por palavra 2. Basta lembrar da sintaxe do comando sed, né, do string editor. Barra palavra, procura por palavras dentro do documento. Mas se você quiser procurar por todas as palavras, por exemplo, né, vamos ver aqui, então, barra Frederico, né? Então, a primeira está ali em verde. Aí, se eu for para a segunda, se eu for para a terceira, vou apertando a tecla N, né? Tá vendo que a primeira letra da palavra, ela fica piscando ali. Né? Às vezes é difícil de enxergar, tá? Se eu quiser fazer a busca reversa, eu aperto Shift N. Que mais? Aí, se eu quiser inserir um arquivo dentro de outro arquivo, eu uso o comando R, R, nome do arquivo, ele vai colocar aquele conteúdo ali dentro, né? Uma coisa útil é que dentro do shell, existe vocês viram, né? Tem várias variáveis de ambiente, né? Então, uma delas é, como a gente viu, né? Shell, aí você tem user, você tem, deixa eu ver se está editor, né? Quer dizer, então, essas variáveis de ambiente você pode ajustar, e uma delas é o editor. Aqui, no caso, eu uso o próprio VI no modo gráfico dele, porque ele vai me permitir copiar, usar a minha área de transferência para copiar entre os editores, tá? Então, se você ajustar essa variável editor como sendo /user bin VI, então você está dizendo que para o seu shell, que o seu editor padrão é o VI. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer o seguinte: se você estiver, por exemplo, trabalhando com algum repositório no GitHub, por exemplo, e você for fazer
commit, a mensagem de commit ela vai ser escrita dentro do editor VI. Se você digitar git commit, aí ele vai abrir o VI, você digita, salva, e ali esse é o seu editor padrão. Muito bem, então depois dessa saga do VI, agora eu vou fazer as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que tem algumas perguntas aqui, né? Não sei se tem, de fato, perguntas. Tem uma pergunta do Alice que eu acho que é pertinente. Né? As apresentações são são sobre funções dos nossos centros meteorológicos ou funções... não, aí eu acho que é uma outra pergunta de Sí, outra Carlos. coisa. Eso es sobre las presentaciones que fueron incluidas en el Tá. calendario para el próximo miércoles. Tá bom. Había una pregunta de Néstor, pero creo que ya fue respondida. No sé si Néstor quiera... No, Néstor. Orlando, disculpa. Orlando Cortés. Básicamente él quería usar el Mint, ¿no? O tenía disponibilidad de usar el Mint. Sim, pode. Claro. A pergunta original que ele tinha feito era sobre virtualização. Pode escolher o que ele quiser, na verdade. Uhum. Mas tá bom, então vamos prosseguir aqui. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, só inserir no chat. Tá? Então, agora sobre scripts. Né? Então, scripts são arquivos que contêm instruções ou comandos para a realização de tarefas. Então, a gente viu uma série de comandos. Esses comandos eles podem ser digitados dentro de scripts, por exemplo. Né? Então, diferente de linguagens de programação de alto nível que são compilados, como C, Fortran, no caso, os scripts eles são interpretados, no caso, pelo shell, né? E eles não possuem um arquivo binário. Então, é simplesmente aquele script, o interpretador de shell lê as instruções e executa aquilo que está ali dentro. Então, um exemplo aqui, né? Então, vamos supor, né? Esse script aqui, o que ele vai fazer? Então, ele fala assim, ó, para todos os arquivos, dentro dessa variável que eu defini, que é arcctl, podia ser i, podia ser j, podia ser qualquer um nome aqui, é uma variável que eu estou criando. Então, para todos os arquivos dentro desse find, ou seja, o find.name *.ctl, procura por todos os arquivos .ctl, certo? Então, literalmente para todos os arquivos dentro dessa lista de arquivos ctl, faça. Então, o que ele vai fazer? Ele vai definir uma nova variável arcIDX, que vai simplesmente substituir, ele vai definir nomes que têm o mesmo nome do arquivo CTL, porém substituindo CTL por IDX. E ele vai verificar, tá vendo? Ó, if test -e. Esse -e verifica se o arquivo existe. Quando você usa exclamação -e, o exclamação -e, ele nega aquela proposição, ou seja, ele verifica se o arquivo não existe. Se o arquivo IDX não existe, então ele vai imprimir uma mensagem arquivo IDX falta, ou seja, não existe, poderia ser uma mensagem outra qualquer. Pero é muito, 8 minutos. Sim, pero bem simples. Acho que o microfone está ligado. Atividades. Pronto. Então, beleza, desculpem. E aí ele vai executar o comando gribmap, ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se para cada arquivo CTL que eu encontrar, existe um arquivo IDX associado. Se não existir um arquivo IDX associado, então eu vou executar o gribmap usando o arquivo CTL para gerar aquele arquivo IDX. Ou seja, se vocês entenderam um pouco, se vocês trabalham com arquivos grib, vocês vão perceber que, nesse caso aqui, eu simplesmente quero verificar a consistência do meu conjunto de arquivo grib. Ou seja, eu quero saber se eu consigo abrir esses arquivos grib usando os arquivos CTL. Se o arquivo IDX não existir, então não vou conseguir abrir o arquivo grib e eu preciso gerar esse arquivo antes. Então essa é a ideia aqui desse comando, desse script, no caso, né? Então vamos fazer uma anatomia aqui desse script, né? Então esse primeiro elemento aqui seria o shebang, que a gente chama, né? Ou shabang, né? Que seria hashtag exclamação. E ele é seguido pelo nome do interpretador da linguagem daquele script, no caso /bin/bash. Tá? E depois você tem o escopo do seu script, que é onde você vai digitar os comandos. Então, nesse caso aqui,
esse script é um script na linguagem Bash, né? Então, ele, como vocês viram, ele tem uma função, ele executa essas ações aqui, e você salva e dá a permissão de execução desse arquivo, como a gente tinha visto lá na segunda-feira. Então, você vai digitar chmod mais x, né? Dessa forma aqui. Então, chmod mais x é meu arquivo, e aí esse arquivo ele passa a ter a permissão de execução. Está vendo que foi acrescentado aqui o x, né? X, ou seja, tanto o usuário dono, o grupo e os usuários externos, eles têm a permissão de execução. Tá? Bom, quando você termina um script, né? Então você vai executar. Então é o que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Então você vai lá dar a permissão, e para executar é ponto barra, o nome do script, e aí o seu script ele vai executar o que você digitou lá dentro. Então, se for só echo ou lamumba, é isso que vai acontecer aqui, certo? Então, você pode fazer também scripts em linha. Então, por exemplo, veja esse exemplo aqui, ó. Esse seria aquele exemplo anterior, né? Do primeiro. Então, você pode digitar todo aquele script, todo esse script aqui em uma linha só. Então, se vocês foram atentos, vocês devem ter percebido que eu disse em algum momento que ponto e vírgula separa os comandos, né? Então, eu posso digitar literalmente para todos os arquivos CTLs dentro dessa lista, que foi o find que está me fornecendo, ponto e vírgula. Ou seja, esse aqui é um comando. Faça, né? Aí eu vou falar, o arcdx é uma nova variável, ela vai ser quem? Vai ser o nome, vai ter o nome do arquivo CTL substituído pelo idx. Aí eu estou usando essa composição aqui com sed, né? Aí, ponto e vírgula, um outro comando. Testa, né? Se o arquivo idx ele não existir, por isso que eu faço if test, exclamação menos "e". Se esse arquivo aqui não existir, então ele vai falar que o arquivo idx ele não existe, ele falta. Caso contrário, seria o else, então ele vai rodar o glibmap, "-i", nome do arquivo, e finaliza. Quer dizer, ambos os casos são idênticos, é o mesmo script, porém digitados de forma diferente. Aqui está em uma linha e aqui está de uma forma organizada em um script, né? Então, um outro exemplo aqui, né? Esse script aqui, ele procura por arquivos dentro de subdiretórios que estão organizados da seguinte maneira. Por exemplo, makedir 001, 002, 003, 00040, por exemplo. Então, vou ter esses diretórios aqui de 1 até 40. Então, dentro desse diretório, eu vou ter vários arquivos, e um arquivo vai ser comum a todos eles, né? Então, eu vou ter lá o monitor.t. Então, se eu for procurar find .-main monitor.t, então eu vou procurar todos os arquivos nesses diretórios aqui, certo? Então, o que esse script faz, né? Como é que eu dito esse script? Como é que eu raciocino sobre ele, né? Então, para todas as pastas nesta lista aqui de 1 a 40, certo? Que esse comando aqui, ele vai formatar a sequência de 1 a 40 dessa forma aqui, com 3 dígitos, né? 3 dígitos. Faça. Então, ele fala qual que é o nome da pasta. Então, ele imprimiu o nome do arquivo aqui, do diretório que ele está criando. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá dentro dessa pasta e vai testar se o arquivo existe. Se o arquivo, no caso, não existe. Se o arquivo não existir, então ele vai falar assim que a pasta, sei lá, 001 ou 0013 falhou. Por quê? Porque aquele arquivo que eu estou procurando, ele não está lá dentro, certo? Aí o que ele faz? Ele finaliza esse if, ele volta para a pasta anterior e fica nesse loop, ou seja, ele faz um loop em cima de todos os diretórios que ele criou, ele entra, verifica, imprime a mensagem, sai. Entra, verifica, imprime uma mensagem e sai. E vai fazendo isso 40 vezes, né? Essa linha aqui, que é um script, ele pode ser disposto dessa forma. Ou seja, for, da mesma maneira, separando os comandos de forma organizada, certo? Aí fica muito mais fácil de ler. Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o shell scripting, né, eu coloco essa referência do Aurélio,
é em português, mas ele é muito bom. E tem muitos detalhes, como se diz, muitas dicas de como programar em Bash ali. Agora, sobre o Ubuntu, né? Aí a gente já está quase finalizando essa apresentação. Então, o Ubuntu é uma das distribuições Linux mais, digamos, populares. Na verdade, eu atribuo ao Ubuntu. O Ubuntu começou lá em 2004, essa popularidade que o Linux tem hoje para desktop, porque eles realmente conseguiram lapidar, digamos assim, o ambiente de computação do Linux, o ambiente gráfico, de forma que fosse bastante acessível e amigável e bonito também para os usuários, né? Então, ele é baseado no Debian, né, como a gente já falou. Ele utiliza o gerenciador de pacotes do apt e possui canais de distribuição e organização próprios, né? Ou seja, as distribuições, as versões do Ubuntu sempre têm canais de distribuição de software específicas para aquela versão e tem inúmeros espelhos ou mirrors, né, que você pode usar para facilitar ou acelerar, na verdade, a obtenção dos pacotes, dependendo da região onde você se encontra, né? Ele sempre tem 2 versões por ano, uma é sempre lançada em abril, que são as versões .04, e outra que são as versões lançadas sempre em outubro. Então são 2 versões ao ano, que são as versões .10. E também sempre tem uma versão de Long Term Support, ou seja, que é uma versão que tem suporte para até 10 anos, né? Alguns comandos básicos de gerenciamento do Ubuntu. Então, por exemplo, se você quiser procurar por pacotes dentro da sua distribuição, e se você quer saber se esse pacote está ou não instalado no seu computador. Então, 2 comandos aqui eu acho que são essenciais. Um é o apt-cache search, que seria esse aqui. Então, vamos supor aqui, né? Então, apt-cache. Você não precisa do sudo para poder executar esse comando, só o usuário padrão já pode fazer isso. Então, vamos supor... Quero procurar o programa Grades, né? Então, ele achou aqui o Grades. Está vendo que é rápido a resposta, né? Se eu quiser saber se esse comando está instalado ou não, então apt-cache policy, aí eu digito lá Grades. Então, ele está instalado, tá vendo? A versão que está instalada é essa versão aqui, certo? Então, esse comando aqui. Se eu quiser instalar o Grades, basta fazer sudo apt install Grades. Uma coisa interessante o Grades ele já está instalado aqui na minha máquina, mas ele tem uma série de dependências e essas dependências elas são instaladas automaticamente. Lembra que eu falei do Slackware? O Slackware não tem nada disso. Ele até tem alguns gerenciadores de pacotes que permitem você resolver dependências, mas isso vai contra a filosofia que o Slackware preconiza de que os usuários devem resolver tudo sozinhos. Então, por isso que o Ubuntu, o Debian, eles são distribuições que vão na direção oposta do Slackware, né? E aí, gerenciar um sistema com o Slackware fica muito mais complicado, porque você, dependendo do pacote, você tem que instalar muitas dependências, e isso toma muito tempo. Bom, sistemas que são utilizados em máquinas de produção, como, por exemplo, as máquinas dos centros meteorológicos que produzem produtos e executam modelos numéricos, né? Devem ser atualizadas com bastante cuidado, a fim de evitar interrupções e quedas inesperadas, né? Então, a sua máquina de mesa, os desktops, elas podem ser atualizadas para receber os patches de segurança. E como é que a gente faz para atualizar o sistema? Então, basicamente, sudo apt-update, né? Acabei de digitar aqui. Então, sudo apt-update, né? Você vai digitar o comando. Esse comando apt-update, ele atualiza a lista de índices dos pacotes que você tem disponíveis na sua distribuição. Então, no caso aqui, eu tenho 2 pacotes que eu posso atualizar. Para atualizar, basta fazer sudo apt-upgrade. Eu não vou fazer isso agora porque não quero atrapalhar aqui a minha apresentação, tá? Mas, como exemplo, então aqui, nesse exemplo aqui, eu acabei de mostrar para vocês sudo apt-update. Aí tinha lá 201 pacotes para atualizar. Aí, quando você digita sudo apt-upgrade, ele vai atualizando um por um desses pacotes, certo? Agora, a parte final, né? Então, a gente já tinha visto a questão do Windows Subsystem for Linux. Então, é uma implementação da virtualização do kernel Linux dentro do Windows de uma forma bastante
transparente e conveniente. Está disponível para o Windows a partir do Windows 10, né? Então, para você instalar, você basicamente tem que atualizar o seu Windows. É sempre recomendado fazer essa instalação com a última versão do Windows. Aí você vai abrir o Windows PowerShell. Tem um vídeo que eu gravei e deixei disponível lá no fórum do Moodle da WMO, para vocês poderem ver o passo a passo de como fazer. Vocês vão abrir o PowerShell com permissões de administrador e vão digitar WSN -- install. Né? Aí ele vai instalar, você vai precisar reiniciar o seu computador e vai ter o aplicativo Ubuntu instalado. No Windows 10, me parece que você não tem o Windows Terminal instalado por padrão. No Windows 11, por outro lado, o terminal padrão já fica como o terminal do Windows, que é um terminal bom. Ele é bem confortável de usar, bem fácil de usar, e é basicamente a mesma coisa. Então, tudo que vocês viram nessa apresentação, desde lá de segunda-feira até hoje, pode ser feito perfeitamente dentro do Linux virtualizado dentro do Windows, né? Inclusive, instalar pacotes, atualizar o sistema, fazer tudo o que for necessário. Agora, a parte final, então, seria a parte de inteligência artificial e programação assistida. Isso aqui é rápido, é simples, tá? Não vou falar muitas coisas, mas é só dar uma direção para vocês do que vocês conseguem fazer, né? Então, por exemplo, atualmente a gente tem esses modelos de linguagem avançados, baseados em linguagem artificial, né? Quer dizer, inteligência artificial, na verdade, como o ChatGPT, e a gente pode usar ele para nos auxiliar na atividade de programação, né? Então, o difícil mesmo é você, na verdade, fazer a pergunta correta para ter a resposta que você precisa. Escrever o prompt, né? Descrever o problema para ajudar a inteligência artificial a te auxiliar, na verdade, né? Então, uma coisa importante de se notar é que, atualmente, a OpenAI ela já disponibiliza o ChatGPT-4 para todos os usuários, com algumas limitações. Você não pode ter um limite de perguntas, eu já atingi esse limite algumas vezes, de perguntas que você pode fazer por sessão, e a partir disso você tem que fazer pagar para continuar usando. Mas você pode usar a versão anterior de forma ilimitada. O ChatGPT-4 ele é importante, por quê? Porque ele contém as referências mais atualizadas dos pacotes e bibliotecas que a gente usa, por exemplo, do Python. Então, o Python é uma linguagem de programação que muda muito rapidamente e os pacotes eles surgem muito rapidamente. Então, as versões elas têm modificações que muitas vezes a linguagem, quer dizer, o ChatGPT ele não vai saber, porque ele foi treinado usando referências antigas. E o ChatGPT-4, atualmente, ele já está um pouco mais alinhado com as últimas referências de muitos pacotes do Python, por exemplo, né? Então, isso é um detalhe importante que vocês devem ter em mente, né? O GitHub também tem um serviço semelhante, que é o Copilot, que inclusive tem o mesmo nome de um serviço que a Microsoft fornece, que é o Copilot da Microsoft, né? Todos eles são baseados no GPT-4 e permitem você fazer perguntas e eles fazem, no caso da inteligência artificial, faz sugestões que ajudam você a simplificar alguns programas. E uma coisa interessante também é que se você tiver algum programa ou script que esteja armazenado, por exemplo, em algum repositório do GitHub, você pode pegar aquele link e colocar no prompt do ChatGPT e perguntar para o prompt para o ChatGPT o que faz aquele script ou o que faz alguma parte daquele programa. Talvez você não tenha entendido, ele vai lá e tenta te auxiliar no entendimento. Isso é uma coisa também que eu acho bastante legal de usar, né? Então, aqui um exemplo, né? Eu fui lá no ChatGPT e pedi para ele escrever um script em Bash para me fornecer os números da sequência de Fibonacci, por exemplo. Então, a sequência de Fibonacci é aquela sequência numérica em que o valor seguinte é sempre a soma dos dois anteriores, né? Então, por exemplo, eu começo com 1, a próxima sequência é 1. Então, a regra é essa. Então, 1 mais 1 é 2, depois 2 mais 1 é 3, depois 3 mais 2 é 5 e assim por diante. Então, você vai somando esses números da sequência e existe uma lei, uma lei recursiva que você pode programar. Então, pedi para o ChatGPT fazer esse programa, ele fez uma versão desse programa, o algoritmo é um só, ele fez a moda dele, usando nomes de variáveis de um jeito,
e pedir para o Copilot fazer exatamente a mesma coisa. Né? E aí o Copilot implementou exatamente o mesmo algoritmo, mas ele fez um pouquinho diferente. Então ele usou variáveis diferentes, mas como é sempre o mesmo algoritmo, não tem muito o que fazer de diferente além disso. Agora, se você tiver, como é simples nesse caso, né? Agora, se você estiver usando um algoritmo que é mais complicado, em que você tem várias opções, muito provavelmente esses modelos de inteligência artificial eles vão propor para você, como se diz, soluções diferentes também. Então, aqui só para vocês verem o resultado, né? Então, eu tenho aqui o meu script, que seria, no caso, o script gerado pelo ChatGPT e pelo, como se diz, o Copilot da Microsoft. O Copilot da Microsoft, ele vai lá e ele me dá esse prompt aqui, né? Ele escreve esse prompt aqui. Digite o número de termos da sequência Fibonacci. Que é 10 termos. Ele vai lá, te dá os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci. O ChatGPT fez exatamente a mesma coisa, porque os programas são iguais, né? A referência ao algoritmo é o mesmo. Então, digite o número dos termos da sequência Fibonacci, 10, aí vai lá, você escreve, calcula os 10 termos da sequência. Né? Então, eu finalizo aqui, deixo organizadas as referências que eu usei ao longo da apresentação e agradeço a oportunidade, espero que vocês possam tirar algum proveito, né, dessas instruções, né? Eu sei que é difícil, vocês aí provavelmente não tiveram oportunidade de exercitar, mas o exercício sempre vai vir de acordo com a demanda que vocês tiverem, de acordo com o trabalho que vocês estiverem desempenhando, tá? Então, agradeço mais uma vez. Eu acho que extrapolei bastante o limite de 1 hora, quase 2. Mas eu agradeço mais uma vez a audiência e a oportunidade. Então, muito obrigado a todos. Então, se tiverem perguntas, podem fazer agora. Bueno, en primer lugar quería agradecer bastante a Carlos por la disposición de brindarnos ese tiempo, preparar todo este material y que está siendo grabado, ¿no? Entonces va a ser muy útil para lo que se sigue en este curso también, porque esa es la idea, ¿no? Un punto de esta parte de Linux era, por ejemplo, que los previsores puedan tener herramientas, ¿no? Porque vemos que a veces por la presión o la demanda del trabajo, ¿no? A veces las herramientas, incluyendo Linux o entender un poco por dentro las complejidades de lo que es hacer una previsión, a veces algunas partes técnicas que acompañan todo el trabajo de previsión, como por ejemplo scripts, Python o el propio sistemas operativos, ¿no? Quedan un poco de lado. Entonces, la idea es recortar esas brechas, ¿no? Y bueno, entonces Carlos tomó esa iniciativa. Agradezco bastante y en nombre de todo el mundo también, que están dando sus agradecimientos aquí por el chat, ¿no? Tengo un punto importante es que esa hora en exceso que fue tomada fue incluida también como parte del sílabus, ¿no? de todo el mundo. Creo que Alice también se me está pasando una pregunta de Alice. Creo que vamos a hacer un email para todo el mundo explicando sobre qué se espera para el próximo miércoles, para que quede más claro, porque como tenemos una agenda un poco apretada, entonces queremos evaluar bien entre todo el mundo qué es lo que puede ser más conveniente, ¿ok? Perfeito, Enver. Já. Só uma coisa também, Enver, como a gente tem o fórum ali no Moodle, então eu convido a todos os participantes, né, que tiverem suas dúvidas, né, e quiserem fazer perguntas ao longo dos outros cursos também, mas que são relacionados ao Linux e que eventualmente não conseguem resolver, né, podem perguntar ali.
eu estou à disposição também para ajudar vocês. Eu acho que ali é o ambiente adequado para reunir todas as informações, né? E o meu e-mail é o seguinte, deixa eu digitar aqui para vocês. Eu acabei não deixando à disposição, né? Então vou colocar aqui. Então é Carlos. Bem, esse é o meu e-mail. Então vocês podem me mandar e-mail se vocês precisarem, né? Quiserem algum auxílio, alguma orientação, alguma coisa relacionada a isso. A internet está cheia de informações sobre tudo praticamente, né? Mas sempre quando a gente tem a oportunidade de organizar um material e pensado para uma determinada atividade, né, com um objetivo específico, é sempre mais proveitoso. Então, é sempre mais direcionado e eu acho que todo mundo aproveita bem, né? Então, fica aí. Podem escrever em inglês, em português ou espanhol, não teria problema. Eu só não consigo falar em espanhol. Mas eu vou fazer o melhor para poder ajudar vocês no que for necessário. Sobre la grabación, estamos viendo rápidamente para poder disponibilizar eso lo más pronto posible para que los alumnos puedan tener acceso. El Moodle debe ser usado y bueno, están siendo hechas las grabaciones. Tiene que revisarse el material para ver si está todo bien antes de ser disponibilizado. Né? Exacto, de quedar disponible, ¿no? Isso. Ok. Tá bom, Ivan. Muito obrigado e agradeço a todos. No, muchas gracias, Carlos. Excelente material. Y bueno, Carlos Carlos es un colega muy que tiene ese perfil también de gustarle la parte de Linux, pero él tiene un excelente trabajo también en la parte de previsión por ensambles, ¿no? Entonces, eventualmente lo vamos a tener por aquí también hablando un poco sobre eso, ¿no? Entonces, agradezco a todo el mundo y nos vemos hasta la próxima semana, ¿no? Hasta el lunes, 23. Acho que alguém levantou a mão aqui rapidamente. É o I Fonseca. Pode falar? Sí, puede, por favor. Acho que não conseguimos escutá-lo. E acho que o Nestor também levantou a mão. Talvez o Nestor possa tentar fazer sua pergunta. Hola, Carlos. ¿Me escuchás? Sí. Sí. No, en concreto, no. Bueno, agradecerte por mucha información para asimilar. ¿Entendés el español? Si no, te hablo en portugués. O intento. Okay. Pode falar en español. Es mucha información sobre todo para aquellos que no tenemos tanto contacto con Linux y demás, así que quedó como tarea eso, meternos en ese mundo, y creo que la guía va a servir bastante como para dar esos primeros pasos. Después, en relación a lo que decía, lo tengo por acá, Enver, creo que hay muchas consultas de Enver sobre lo que ustedes plantearon el primer día de las presentaciones, que no quedó claro y que ahora ya quedaron en el calendario para el miércoles. Tal vez eso, si se puede llegar a aclarar, sería genial. Bueno, gracias nuevamente, Carlos. Obrigado. Perfecto. Sí, perfecto. También vamos a enviar un email a todo el mundo sobre qué es lo que se espera, ¿no? Porque también, como son 8 minutos, 10 minutos para cada uno, es bastante corto el tiempo, ¿no? Entonces ya solicité a Ariane que envíe un email detallando un poco más lo que se espera de las presentaciones para el miércoles, ¿ok? Tenía otra pregunta. ¿Alguien más había levantado la mano? Fonseca.
Eu acho que ele está com dificuldade no áudio. Sí. Talvez ele possa digitar no chat a pergunta dele, né? Si es posible, puedes digitar en el chat. Ahí está. Zulma también está digitando. Y bueno, solo rápidamente, sí. A pergunta dele é se dá para ter as apresentações, certamente. Sí. Sí, Fonseca. Está siendo disponibilizado, va a ser disponibilizado vía Moodle, ¿no? Ahí también Carlos creo que ya colocó algún material, ¿no? Eu só vou fazer uma pequena revisão do material, porque eu vi que tinha alguns comandinhos que não estavam muito precisos, tá? Claro. Aí eu vou colocar os slides atualizados lá em breve. Uh-huh. Sí, y en referencia a lo que dice Zulma, realmente la información inicial es por país, ¿no? Pero igual sí se necesita un poco esclarecer esa parte. Y lo que estamos considerando es enviar un email para que quede un poco más claro. ¿Ok? Bueno, sin más, damos por encerrado esa transmisión. Agradecemos más una vez la participación de todos. Sabemos que no es tan fácil así juntar tantas personas en tan poco tiempo, y más aún cuando sabemos de la necesidad de ustedes de pedir todo un permiso para sus instituciones debido al trabajo que ustedes realizan, ¿no? La mayoría son previsores. También agradezco a Carlos, también porque también él tiene sus funciones de investigador, ¿no? Entonces, agradezco a todos por la disponibilidad y por también contribuir en ese encuentro, ¿no? De modeladores y previsores aquí. Entonces agradezco a todos y nos vemos el lunes, ¿ok? Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.